E aí, eróticos de plantão, eróticos que vão me ver depois, bom dia pra vocês. Eu achei que não ia mais ter live essa semana em 7h30, mas aí meu marketing me avisou, vai ter sim, sexta-feira você já tinha programado. Então, diretamente hoje aqui de Curitiba, eu vou fazer essa live. O título dessa live é Ejaculação Precoce, como os padrões repetitivos atrapalham a sua vida íntima. E não, essa live não é somente para homens, ela é para mulheres também. E sabe por quê? Porque cada vez que um homem se cura do seu padrão de ejaculação precoce, uma mulher tem a oportunidade de vivenciar uma experiência sexual muito mais ampla, muito mais florida, muito mais disposta para ter uma relação. Porque sim, a esposa, a parceria de um homem com ejaculação precoce pode ter diminuição de libido. Não que ela não tenha tesão, não que ela não esteja disponível para o sexo, mas sim, ela tem preguiça de ser um buraco. Então, vamos mudar isso na vida de vocês. Então, se você tem ejaculação precoce, você não precisa mais viver com este fantasma na sua vida. E se você é parceria de uma pessoa que tem ejaculação precoce, sim, você precisa incentivar para que o seu parceiro melhore isso, porque isso vai ser bom para você também. E hoje eu tô aqui para desmistificar muitas coisas que estão em volta da ejaculação precoce. E uma delas, mas antes de eu começar, eu vou compartilhar a minha live. E se você acha que alguém precisa escutar o que eu estou dizendo, compartilha essa live também, ok? Ela vai ficar disponível ali no feed, então você pode assistir e pode encaminhar para quem você quiser. E se você tiver alguma pergunta para me fazer e não quiser fazer aqui no aberto, você pode me perguntar lá no direct, combinado? Então eu vou compartilhar e vou esperar vocês compartilharem também. E enquanto vocês compartilham, vão me contando de que cidade vocês estão. Tem muito pessoal lá do Nordeste que me procura. Pessoal do Nordeste em peso, gente. Pessoal do Nordeste extremamente preocupado com a sua sexualidade, tanto na parte da harmonização, como na parte da disfunção, como na parte da ejaculação precoce. Tá? Eles estão extremamente antenados. Claro que o calor que existe lá possibilita muito mais atividade sexual, né? Nós aqui que estamos um pouquinho no frio, apesar que este calor que anda tendo, ele propicia, né? Que a gente esteja mais disposto. Então, primeira coisa que um homem que tem ejaculação precoce precisa saber é que ele não é doente, que ele não está doente, tá? Você provavelmente já procurou outros profissionais de saúde, fez exames e tudo estava normalíssimo, tá? Então, organicamente, o homem que apresenta ejaculação precoce ou falta de controle ejaculatório, ele é uma pessoa saudável, tá? Porém, ele apresenta uma disfunção. Algo na sua função não está correto. E é por isso que, até hoje, não existe assim um remédio definitivo para ejaculação precoce. Quando a gente vai estudar a fundo a ejaculação precoce, a gente entende que existem mecanismos no sistema nervoso central que dão um start para que a ejaculação rápida aconteça, ok? E existem 4 gatilhos que podem ativar. E somente para um deles existe um remédio ansiolítico, ok?
Eu vou fechar a janela aqui porque tá muito barulho. Curitiba é muito mais barulhento que Ponta Grossa, né? E aí, acaba que essa medicação ansiolítica, ela pode retardar um pouco a ejaculação. Mas às vezes é tão pouco que essa medicação melhora perto dos efeitos colaterais que esse homem vai apresentar. Efeitos colaterais, diminuição de libido, tá? Ele fica com menos apetite sexual. Pausou aqui um pouquinho, mas já voltei. Que não vale a pena todo esse efeito, né? Essas reações secundárias que este tipo de medicação traz. Então, primeira coisa, você não está doente, tá? Você está disfuncional. E se a gente fosse comparar você lá com uma criancinha, você não consegue segurar xixi. Tá? Se você não tem controle de ejaculação, você é comparado com uma pessoa, com uma criancinha que não sabe segurar xixi. Tá? Porque quando a gente era criança, tinha alguém que ensinou a gente a segurar o xixi. Tinha alguém que ensinou a gente a segurar o cocô. Tá? Mas quando você entrou na sua vida sexual, ninguém ensinou nada. Inclusive, podem ter atrapalhado. Ok? Então, a gente precisa tratar essa disfunção que tem sim a ver com o seu sistema nervoso central e tem a ver com o controle da sua musculatura de assoalho pélvico. Tem a ver com a sua movimentação de quadril. Tem a ver com a sua resistência respiratória. Tá? Então, são várias frentes que um profissional tem que atuar. É muito fácil ir lá e simplesmente receitar alguma coisa para o paciente sem se preocupar com o que realmente está acontecendo. Então, nos meus 24 anos de prática clínica, de atendimento de pacientes, sim, eu sei que dá para você melhorar sem medicamento, tá? E essa é a minha proposta. Essa é a forma como eu trabalho, ok? Tirando esses padrões repetitivos que você tem na sua vida, porque além de tratar os pacientes que têm ejaculação precoce, tem alguns que trazem a sua parceria para o consultório também. E não foi nenhuma e nem duas vezes que eu escutei a parceria falando assim: doutor, eu não aguento mais, porque é sempre igual. As preliminares são iguais, o meio é igual e o fim é igual. Então, o padrão repetitivo que esse homem tem é muito forte, tá? E com simples técnicas a gente consegue tirar ele destes comportamentos condicionados e fazer com que ele tenha um comportamento diferenciado nas suas relações, nas suas masturbações. Quem vem acompanhando as lives desde terça-feira, eu venho falando de função erótica, de formação de função erótica, de tamanho de pênis, que tem tudo a ver com essa disfunção, com essa má formação de função erótica. E hoje a gente vem falar da ejaculação precoce, porque a ejaculação precoce ela está completamente ligada a uma disfunção na formação da função erótica do paciente. E a maior parte dos pacientes de ejaculação precoce que eu já atendi, que foram milhares nesses 24 anos, tem um pênis subdesenvolvido, ok? Raro paciente que tem ejaculação precoce que tem um pênis mais desenvolvido. Então, sim, tem uma falha lá no começo, tem uma falha na masturbação, ok? E você precisa trabalhar isso. E pessoal, o que eu vejo de homens com ejaculação precoce que não têm relações frequentes, que eles param de fazer relações, eles param de se masturbar. E aí eu gosto também bastante da analogia. Se você já não faz uma coisa bem feita, tá? Você já não digita bem no computador, no laptop, e você para de fazer isso um tempo. Quando você volta a fazer, você não está mais fazendo nem como você fazia, você já está fazendo pior do que antes.
Então, quanto mais você praticar, mais você vai melhorar, tá? Não adianta ficar sem ter relações, sem ter masturbação. Precisa ter frequência. E aí a parceria, tá? Se ela está disposta a ter uma vida sexual boa, ela vai incentivar este homem a ter mais relações, a procurar um tratamento para que ela também se satisfaça sexualmente, ok? Se você está entrando agora e você é mulher, essa live também é para você. Porque existem muitas mulheres que com o passar do tempo elas começam a ficar tão de saco cheio com a parceria. Às vezes elas não demonstram, mas existem sinais, né? E um dos principais sinais é não querer ter relação, é ter preguiça de ter relação, é não querer mudar uma posição, porque às vezes aquela posição que ela quer é onde ela vai conseguir sentir o seu prazer, e acaba que fica uma relação mais presa ainda. Então, mulher, você que tem um parceiro que tem ejaculação precoce, você também, tá, está com a sua sexualidade travada. Precisa melhorar isso. E sim, sexo é importante, tá? Eu tenho vários pacientes que vêm pra mim e eu pergunto: a sua parceria sabe que você está procurando tratamento? Não, porque pra ela não importa tanto. Importa, gente. Sexualidade precisa estar bem desenvolvida no casal, tá? O sexo, a intimidade, a conexão é o que faz a célula da sociedade ficar forte, tá? Porque é muito bonito, né, a gente falar que um casal é a célula da sociedade. Mas se esse casal não tem intimidade e conexão, não existe nada de forte nessa célula, tá? E se vocês não têm uma vida sexual frequente, se vocês não têm uma vida sexual de prazer, vocês não têm célula familiar nenhuma, tá? Desculpa aí a franqueza, mas realmente não tem. Ok? Então a gente precisa parar de mimimi e tratar as coisas lá na sua raiz, lá dentro, tá? Lá dentro da sua intimidade, sim, porque sexualidade é intimidade, tá ok? Então precisa mudar, tanto o homem quanto a parceria deste homem precisam estar dispostos a enfrentar algumas modificações no seu exercício sexual, ok? E aí sim vocês vão conseguir crescer sexualmente falando, tá? Então, se você ainda não entendeu muito do que eu tô falando, vai lá na primeira live de terça-feira, onde eu falo de função erótica. Então, um homem com ejaculação precoce, ele tem uma falha na função erótica e a parceria dele também tem, porque aceita esse tipo de situação. Então, dá para melhorar os dois? Dá para melhorar os dois, sim. Um outro aspecto bastante importante quando eu atendo um paciente com ejaculação precoce: ele está realmente preocupado com o prazer da sua parceria, tá? Se eu atendi, desses milhares de homens que eu atendi nesses 24 anos, e 5, 10 me falaram que era só pro seu próprio prazer, foi muito, tá? A maior parte me procura porque eles querem dar mais prazer para a sua parceria. Eles estão preocupados com a sua parceria. Embora não pareça, eles estão, tá? E quanto mais preocupados eles estão com a outra pessoa, mais rápido vai ser a sua ejaculação. Então, quando eu ensino algumas estratégias, tá? Porque sim, existem estratégias para você ejacular menos rápido. E essas estratégias são extremamente direcionadas e dão resultado, tá? É só cumprir com o plano de tratamento que você vai ter resultados cada vez mais crescentes, beleza? Então, se você não consegue segurar a ejaculação, a gente precisa trabalhar neurologicamente o seu comportamento sexual para que você venha a ter, tá? Assim como você aprendeu a segurar xixi, assim como você aprendeu a segurar o seu cocô. Um outro aspecto bastante interessante, eu já falei da frequência, eu já falei que a parceria também precisa participar, né? Principalmente tendo mais relações, não que ela precise fazer algum exercício com o seu parceiro, tá? Mas precisa estar ali numa posição de colaboração também, tá? Porque existem exercícios durante a relação que vão ser importantes, tá? Estratégias, não exercícios, tá? Ele não vai fazer fisioterapia com você. Pessoal, qual outro padrão de comportamento que influencia bastante
na parte da ejaculação precoce. A falta de preliminares, às vezes. Este homem, ele já tem um gráfico sexual um pouquinho disfuncional também. Tá? Além do sistema nervoso central mandar um start, além da musculatura do seu assoalho pélvico não estar treinada para este controle, tá? Ele também possui um gráfico sexual disfuncional. E o que é o gráfico sexual? É quando existe a parte, né, da excitação, do platô e da resolução, ok? Este é um gráfico padrão. O homem que tem ejaculação precoce praticamente não tem a parte de excitação, ele já vem excitado para a relação. Tá? Ele já vem pronto, ele quer penetrar. Tá? Ele quer chegar e já ir pro finalmente. Porque ele já está pronto, ele já. Não que ele pensou no sexo o dia inteiro, às vezes ele pensa. Mas ele já está num nível de excitação tão grande, tá? Que ele já chega com o pênis ereto e ele já chega para penetrar. E o platô dele não existe, tá? Ele sobe e desce de uma forma muito rápida. E para ter uma segunda ereção, às vezes ele demora bastante tempo. É normal, normal não, é comum e normal também, tá? Que uma segunda relação, uma segunda ereção após essa primeira seja um pouco mais controlada, ok? Porém, com o passar dos anos, essa segunda ereção demora cada vez mais para acontecer. Tá? E é aí que a parceria realmente joga os bete, né? Não quer nem saber mais. Não vou ter essa segunda, porque a segunda já não é mais em 5 minutos, não é mais em 10 minutos, não é mais em meia hora, é no dia seguinte. Tá? E aí essa parceria, que também tem um gráfico sexual um pouco conturbado devido a tudo isso, acaba se prejudicando ainda mais. Então é bastante interessante criar uma estratégia para que não se vá tão rápido, tá? Eu costumo comparar com um termômetro, tá? Se a febre ela vai muito alta, ela vai danificar alguma coisa, certo? Então esse homem ele tem que estar muito presente dentro do corpo dele para que ele perceba o seu grau de excitação. E se esse grau de excitação está muito alto, ele vai precisar usar alguma estratégia para baixar. Uma das estratégias principais é contar quantas penetrações você consegue fazer na relação. Tá? Quando eu pergunto isso na consulta, na primeira consulta, as pessoas não sabem quantas penetrações, quantas bombadas está dando antes de ejacular. Então, se você está me ouvindo agora, conta, e quando você for vir para consulta, tá? Quando a gente fizer uma primeira consulta, você já vai ter este dado, porque com este dado eu consigo montar um esquema de metas para que você vá melhorando este controle de ejaculação. Então aí vai uma dica extremamente importante que vai fazer você já se sentir um pouco melhor nas suas relações. Não é a cura, mas é muito melhor do que um ansiolítico, pode acreditar. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Se alguém tem algo a acrescentar também é bem-vindo, tá? E se vocês estão com vergonha, me chama lá no direct. Eu sei que essas lives, elas não são muito interativas, né? A gente tem um pouco de vergonha de falar de algumas coisas íntimas, tá? E isso é completamente normal, isso é completamente permitido, tá? Nessa parte íntima, de saúde íntima, a gente precisa se resguardar, né? E quando você quiser falar comigo, eu estou nos consultórios, no consultório online e também aqui no direct, tá? Para te ajudar. O que eu estou falando nessas lives é muito menos do que 0,01% do que existe de conhecimento que eu possa te ajudar. Então pode perguntar que eu vou te responder, tá? Se não for pergunta de consulta, eu vou estar respondendo e eu posso montar outras lives e outras aulas para que você possa se beneficiar bastante, tá? E este não é só uma abertura para o homem que tem ejaculação precoce, é também para a sua parceria, porque você também precisa modificar algumas coisas, principalmente o fato de às vezes ser um pouco controladora, tá?
Então, trabalha isso também, tá? Nas sessões, nos atendimentos de fisioterapia. Porque, às vezes, o homem ejacula rápido, inconscientemente, tá? Não que seja sua culpa, Deus o livre. Não estou falando isso. Mas a gente precisa melhorar em todos os aspectos, certo? Casais que têm filhos na cama, dormindo junto, têm disfunções, tá? Eu já tratei pacientes que tinham ejaculação precoce, casaram, né? Às vezes vem de uma religião, só pode ter relações depois do casamento. Começaram a ter relações, começou a apresentar a disfunção, né? A ejaculação precoce. E logo depois vem, me busca, faz um tratamento, melhora. Nasce um filho, nasce outro filho, começa a ter bastante pausas nas relações, tá? Às vezes vão ter relações de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, porque a rotina de pai e mãe modifica, né? Da rotina de simplesmente um casal. E acaba voltando a ejaculação precoce. Mas principalmente quando o filho tá na mesma cama, tá? O homem, no seu sistema, no seu cérebro, tá? No seu cérebro, a gente tem arqueocórtex, a gente tem paleocórtex e neocórtex. E lá no paleocórtex, que é o cérebro dos mamíferos, nós temos o macho, né? O que o macho faz para demarcar território? Ele faz xixi. Então, às vezes você vai perceber que o seu parceiro, ele faz muito xixi, tá? De meia hora ele tá fazendo xixi. O que tá acontecendo ali? Já tem algo disfuncional, tá? Já tem algo disfuncional. Ele tá tentando demarcar território de alguma forma. E ejacular na sua parceria de uma forma rápida é demarcação de território. Então, presta atenção em como está toda essa história do paciente. Ok? Então, não é simplesmente dar um ansiolítico para o paciente. A gente precisa entender a história, os fatores de risco, tá? Todo o contexto que está acontecendo para que o seu tratamento, para que o tratamento ele consiga ser realmente um diferencial na vida das pessoas. Ok? Então, este é o meu recado de hoje. Tá? Tem como melhorar os seus padrões de comportamento, tem como melhorar as suas relações sexuais de uma forma natural, rápida e eficiente, tá bom? Então, se você já foi meu paciente, eu tô vendo que aqui tem alguns pacientes meus, tá? Não vou dizer nomes, mas tem alguns pacientes que já fizeram tratamento, continuam me seguindo, tá? Se precisar de alguma coisinha aí, me chama também. Tá? Tem alguns que se tornam amigos, porque é algo íntimo, né, que a gente sempre está falando. Então tem pacientes que a gente continua conversando depois, tá? Não tem problema nenhum nisso. A parceria continua conversando comigo. A gente se encontra na rua, a gente conversa. Eu estou passando pela rua, principalmente em Ponta Grossa, né, que é uma cidade menor. Doutora Pristo, sou fulana de tal. Você tratou meu marido. Então é bastante interessante essa troca que existe em cidades menores, né? Em Curitiba a gente já tem aqui uma cidade maior, às vezes é mais difícil de encontrar pessoas, mas a rede social acaba nos unindo de novo, né? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ninguém quer trazer dúvidas aqui, tá? E se você é profissional de saúde, se você é um profissional da fisioterapia pélvica principalmente, tá? Existe uma mentoria que eu dou, onde você vai conseguir também, se você tiver interesse em tratar homens, né? Porque é bastante difícil encontrar um fisioterapeuta pélvico que queira atender homens. Mas se você é fisioterapeuta pélvico e quer entrar nessa área maravilhosa da sexualidade masculina, e eu falo maravilhosa por quê? Porque o homem, ele é extremamente respeitoso com a profissional, ele é extremamente obediente. Claro que tem uns que não são tanto, né? Que a gente fala, pelo amor de Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu esqueci, tá? Então, geralmente ele é muito obediente, então se eu falo uma coisa, ele vai lá e vai fazer, tá? Ele não vai ficar acreditando em mim, ele vai lá, vai fazer e vai falar, putz, ela sabia do que ela estava falando.
Os homens são comprometidos, raramente eles faltam aos atendimentos. Então é muito gostoso atender ao homem, tá? E além do mais, a gente tem uma conversa muito mais aberta, tá? Adoro atender mulheres também, principalmente depois de 2017, quando eu me curei de algumas coisas. Eu comecei a atender bastante mulheres também e as parcerias destes homens. Então, mas se você é físico e quer entrar nessa área masculina, tem uma mentoria que eu dou para vocês que vai mudar o jeito de você atender, o jeito de você ver o seu paciente e realmente trazer resultados bons. E você, homem, que está em Ponta Grossa, em Curitiba, em Balneário, tem um consultório presencial, tá? Pode agendar o seu horário e vir no consultório. E para você, homem, que está aí no Brasil, que tenho muitos pacientes que me buscam pelo Brasil inteiro, tem sim atendimento online, tá ok? Vai ter as mesmas estratégias, vai ter o mesmo tipo de tratamento, não, porque o tratamento presencial a gente utiliza aparelhos, tá? Aparelhos da fisioterapia. Mas o ganho que você vai ter e que a sua parceria vai ter é igual praticamente ao paciente que vem em consultório, ok? Então, existe uma mentoria online para vocês que estão longe de mim e existe o atendimento presencial para vocês que estão perto de mim, ok? Tem aí o meu direct, me chama, quem tiver dúvida, quem quiser agendar, que eu estou à disposição de vocês, ok? Você que entrou agora, já vou deixar um recadinho: homem com ejaculação precoce não está doente, não é doente. Homem com ejaculação precoce precisa aprender a controlar a sua ejaculação, assim como ele aprendeu a controlar xixi e cocô, tá? E a gente precisa ser mais simplista nisso e falar abertamente que sim, existe jeito e que medicação não te ajuda de uma forma eficiente. Existe suplementação para ejaculação precoce? Sim, existe suplementação, tá? Mas tudo é indicado individualmente, tá? Você não é igual ao seu vizinho, você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu pai, tá? Então, para você vai ter uma suplementação diferenciada da outra pessoa. Uma dosagem, pelo menos, diferenciada, tá ok? E eu venho, de novo, reiterar: você não precisa viver com o fantasma da ejaculação precoce. Você não precisa, mulher, continuar vivendo com uma vida sexual restrita. Incentiva o seu parceiro a buscar tratamento, tá? Porque existem tratamentos extremamente sérios, extremamente eficazes, que vão modificar. Então, se você está a fim de realmente crescer sexualmente, de experimentar outros níveis de prazer, incentiva o seu parceiro a buscar tratamento, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? De coração realmente aberto, ok? Vamos fazer aí essa vida sexual, essa vida de prazer melhorar, ok? Eu estou à disposição e a gente se vê de novo terça-feira, 7h30 da manhã. E eu passo aí o tema da live em seguida. Abraço para vocês, muito grata por estarem aqui e estou à disposição de vocês aí no direct e no WhatsApp. Muito grata, até breve. Bom fim de semana, gente. E hoje é dia de sexta-feira. Sexta-feira com S de seja saudável, de seja controlado. Aí eu quero trazer mais uma analogia que eu adoro. Adoro essa analogia do desportista, tá? Vocês vão me ouvir falar bastante nessa analogia, porque você não precisa correr 50 metros, homem que tem ejaculação precoce. Você pode correr uma maratona. Para isso, a gente pode modificar bastante coisa e fazer com que você esteja disponível corporalmente para chegar numa maratona. Tá? E a maratona geralmente é muito mais demorada, né? Vai te trazer muitos outros hormônios. Aí agora tá surgindo coisa na minha cabeça. Pessoal da ejaculação precoce. Uma outra coisa que precisa modificar na sua mente. Precisa dissociar prazer de ejaculação. Até os 12 anos aproximadamente, você não ejaculava, você só sentia prazer. A partir do momento que veio a ejaculação, vem uma sensação corporal diferente,
e vocês querem alcançar essa sensação corporal de formas mais rápidas, tá? Então, precisa dissociar, porque você pode sentir prazer na sua relação toda e pode chegar ao platô não, a resolução, né, ao orgasmo, que é a explosão mesmo, bem depois, tá? Então, tenta dissociar prazer de ejaculação. Vocês já conseguem fazer isso na masturbação, que geralmente é um pouco mais demorado do que nas penetrações, tá? Então aproveita e vê quais são as sensações de prazer. Tirar o foco da genitália e colocar o foco em outras partes do corpo é uma outra estratégia bastante interessante. Ok? Então, você não está doente, você pode aprender a dissociar prazer de ejaculação, pode, e você tem estratégias de como fazer isso de uma forma rápida e eficiente, ok? Então, a gente se vê semana que vem e a gente também pode ir se falando aí no direct ou no WhatsApp. Abraço, pessoal, grata a quem esteve aqui, quem está vendo essa live agora, se precisar, se conhecer alguém que precise de tratamentos, compartilha essa live, tá? Compartilha para que a gente possa levar esses conhecimentos à frente. Aí tem gente que vai fazer uma pergunta. Então vamos lá. Tô esperando. Sabe o que eu costumo também falar com os pacientes? A respeito da pinga e da cerveja. O que isso tem a ver, né, doutora? O copo de pinga é pequenininho, né? O copo de cerveja pode ser aquela torre de chopp. Então, a capacidade para se sentir prazer, ela também pode melhorar. Ela pode ser ampliada. Em vez de você ter um copinho pequenininho de prazer, você pode ter uma torre de prazer. Tá? Então, dá para aumentar a capacidade de sentir prazer. O homem que tem ejaculação precoce, ele tem uma baixa capacidade, tá? Baixa capacidade de sentir prazer. A gente precisa, com estratégias, ampliar tudo isso. Vamos perguntar aqui. Bom dia, tudo bem? Meu namorado bebe muito com o tempo. Vejo que ele demora muito. A ejaculação pode estar associada ao álcool? Olha só que interessante. É uma das perguntas que eu faço na consulta, Ione. Quando você bebe, demora mais para você ejacular? Demora. Tem uns que falam que não mexe, tem uns que falam que não adianta para nada. Tá? É o tipo de ejaculação precoce que ele tem. E este homem, sim, teria um bom resultado com medicação. Tá? Mas ele também tem um bom resultado com fisioterapia pélvica voltada à sexualidade. Não é qualquer fisioterapeuta pélvico que atende sexualidade, tá? Pode até querer fazer algumas coisas, mas tem que ter uma especialidade em cima disso. Mas o nível de serotonina dele, às vezes, é um pouquinho complicado. Tá? E com o álcool, ele fica muito mais solto. Então, ele consegue acabar demorando mais. O problema é que o tempo passa, né? E este homem que hoje pode ter aí 40 e poucos anos, daqui a pouco ele vai ter 50, 60. E ele vai ser um alcoólatra. E o alcoólatra tem um grave problema, que é a neuropatia periférica, tá? A gente pensa que a neuropatia periférica vem só nas periferias de dedos, de pé, de mão, mas vem em pênis também, tá? E às vezes não, tá? É bastante provável que ele vai ter uma disfunção erétil com o tempo, Ione. Então, ele precisa melhorar esse hábito dele, tá? Porque hábitos são tudo aí na vida da pessoa, né? E bons hábitos fazem o parceiro sexual ser cada vez melhor. Aí eu tratei isso na live ontem com Paula Fernanda e com o Thiago. Os hábitos de vida são extremamente importantes. Eu estava vendo esses dias uma
uma imagem de um iceberg, e acho que daqui a pouco o marketing vai até colocar no feed isso, que a gente só vê, né, a pontinha do iceberg. Então pessoas aí com 80, com 70, com 60 e poucos anos, com uma vida sexual extremamente satisfatória para si próprio e para a sua parceria, mas não vê tudo que tem para baixo, né? Tem uma boa alimentação, tem bons hábitos, não fuma, não bebe, né? E se bebe, bebe socialmente. Tem uma suplementação bastante adequada, tem exercício físico associado. Eu estou lendo um livro agora, que eu até coloquei esses dias no Story, que é Revolução dos Músculos. E essa médica deste livro, ela traz como a musculatura estriada esquelética, que é essa musculatura que nos movimenta, né? Ela está extremamente ligada a tudo o que diz respeito à nossa saúde. E eu nunca tinha me ligado neste aspecto da sarcopenia genital. Tá? O que é sarcopenia? É uma perda de massa muscular. E sim, a nossa genitália, ela tem musculatura estriada esquelética. A gente consegue mexer ela de uma forma consciente. Então, imagina se a gente perde músculo em musculatura, em grupos musculares grandes, que a gente mexe o dia inteiro, como perna, como braço, tá? Eles entram em sarcopenia, começam a ficar finos e a barriga grande, tá? Depois a gente vai tratar de barriga também em alguma live aí pela frente, tá? Mas se a gente já perde músculo nesses grupos musculares que a gente mexe praticamente o dia inteiro, imagine em músculos que a gente não mexe, tá? E estes músculos são a musculatura do assoalho pélvico, principalmente. Tem outros que a gente não mexe, tá? Mas esses que a gente está tratando aqui, tá? Eles são extremamente importantes. E se você não mexe eles de uma forma correta, tá? Não é com cursinhos online aí que você vai aprender a mexer a sua musculatura de assoalho pélvico de uma forma eficiente, de uma forma de amplitude de movimento completa. Se você não mexe eles, com certeza você está já numa sarcopenia e a sua vida sexual cada vez mais vai ser complicada. Tá ok? Então presta atenção, vamos tirar esse estigma do homem com ejaculação precoce ser doente. Ele não é doente, ele tem uma baixa capacidade de sentir prazer, ele tem comportamentos condicionados, padrões comportamentais ruins e ele não sabe dissociar prazer de ejaculação. Tudo isso pode ser aprendido sim. Tá ok? E eu vou repetir. Se você tem ejaculação precoce, é como se você fosse uma criancinha que fizesse xixi e cocô sem controle. Então, se você aprendeu a fazer isso, segurar xixi e cocô com 1 ano, imagine hoje, tá? Que você já tem todo um sistema nervoso central formado e que pode aprender tudo mais rápido. Ok? Então, estou aguardando vocês aí com as suas dúvidas, com as suas sugestões, tá? E eu aguardo o sexta-feira com S de Pra Mim Seja Saudável, ok? Pessoal, muito grata para quem esteve aqui. E agora eu vou para as minhas consultas online e depois vou para uma mentoria. E fiquem atentos aí que vocês vão conhecer quem vai ser a próxima fisioterapeuta aqui de Curitiba que pode atender os homens com problemas de disfunções sexuais de uma forma porreta. Abraço para vocês, seres eróticos, aproveitem o fim de semana, transem bastante, tá? Tem gente que só transa no fim de semana, então bora transar, ok? E sejam felizes e estejam abertos para o prazer, para novas experiências de um prazer, tá? Que pode ser sim ilimitado. Abraço e até breve.